A única coisa que eu me arrependo foi de ter pedido pra ver ela no ML, né? Você vai ver lá dentro, não é mais sua filha, cara. Comigo. É um óbito. Aí falou, é um óbito que eu não desejo que você veja. Guarda a imagem da sua filha viva. Falei, não, eu quero ver minha filha. E aí eu falei, nossa, eu vou ligar pra uma advogada. Aí comecei a fazer aquele, né? Ele falou, você tem certeza que você quer entrar? Eu falei assim, eu tenho. Cara, quando eu entrei, que ele puxou o pano, assim, que eu vi ela. Com certeza, irmãos. Esse foi um dos testemunhos mais difíceis que eu assisti. Assista comigo até o final com muita atenção. Deus manda dizer que se prepare, porque vai vir uma dor que vai demorar um tempo pra cicatrizar. Você vai perder algo que te custa muito. Eu fiquei, cara. Aí eu falei assim, você não vai entender no começo, você vai achar que Deus não protegeu e que Deus foi injusto com você, mas Deus tá dando livramento pra sua vida e pra vida dessa pessoa. Eu pensei em várias coisas, várias pessoas. Pensei na minha mãe, menos em quem foi o que aconteceu, né? E foi, cara, passou ali e você fica apreensivo, porque você fala, cara, Deus falou, e tanta profecia que eu recebi na vida, tantas vezes que eu fui usado pra profetizar na vida de pessoas, eu falo, cara, e você sabe, cara, quando uma profecia de Deus, aquilo queimava dentro da minha alma, aquilo era... Você não tem dúvida? Não tive dúvida. Ele falou, cara, e assim, ele falou sobre o chamado, ele falou, não vai ser fácil. Deus não vai te dar fácil, porque lá atrás foi tudo fácil, vai ser difícil, vai ser doloroso, mas não desista que você vai ver o prêmio, a recompensa do Senhor. Amém, irmão. Passou 7, 8 dias depois dessa profecia, tô trabalhando. E na época eu já não trabalhava mais nessa empresa de segurança, tinha saído, tava trabalhando numa empresa lá na Sacomã, empresa de pra Vivo, prestava serviço pra Vivo. Eu tô lá dentro da minha sala, lá e tudo, daqui a pouco o meu supervisor chegou e falou assim, Vitor, tem um telefone pra você. Telefone pra você, não podia usar celular lá dentro, aí fui e atendi o telefone. Aí era a mãe da minha filha. Ela falou assim, Vitor, a Sabrina teve uma convulsão, tá no Hospital Campo Limpo. Aí eu, convulsão, saí de lá, eu falei, posso ir? Aí meu supervisor falou, pode. Aí eu corri, cara, e já orando, intercedendo. Eu falei, meu Deus, cara, guarda minha filha e tal. Eu via quando a minha irmã tinha crise de convulsão, eu falei, e a Sabrina era saudável, cara, nunca teve convulsão, nada, não entrou na minha mente, mas eu tava naquela, fui pro hospital. Aí eu liguei pra ela de novo e não tinha WhatsApp, era mensagem de texto, mandei uma mensagem de texto. Eu falei assim, eu tô indo pro Hospital Campo Limpo e tal. Peguei, saí do Sacomã quando eu tava chegando ali foi na 23, acho que foi na 23. Tava chegando na 23, aí a minha mãe me ligou. E minha mãe, cara, é uma maravilha pra dar notícia, assim. Aquela pessoa que dá notícia, assim, não importa onde você tá, onde você tá. Bate pronto. Onde você tá? Eu falei assim, tô chegando, tô aqui na 23. Ela falou assim, pois vem aqui pro 92DP que sua filha morreu. Mano, meu Deus. Cara, gente, eu falo pra você, é difícil. Eu parei assim... Eu parei assim, tava dentro do ônibus, tava na condução. E eu parei assim, encostei, eu falei assim, peraí. Aí eu peguei, o telefone tava assim na perna, eu peguei, eu falei, minha filha, o que? Ela falou, sua filha morreu. Eu falei, para de brincadeira, mãe. A senhora tá brincando comigo, sei o que. Ela falou, venha pro 92, não, venha pro Hospital Campo Limpo, sua filha morreu. E desligou o telefone. E minha mãe já chorando tudo. E eu, lágrima, cara, chorando assim. Cara, eu me recordo naquele dia, do nada, o tempo fechou e caiu uma chuva tão forte, uma tempestade assim. No mesmo momento. E todo mundo no ônibus, o cara tava do meu lado, falou bem assim, eu comecei a me tremer e passar mal, ele falou assim, você tá bem? Eu falei bem assim, não, cara. Aí ele falou bem assim, Sabinho, quer falar alguma coisa? Eu falei bem assim, não, é que eu recebi uma ligação agora que aconteceu uma coisa com alguém na sua família. Eu falei, a minha mãe falando que minha filhinha de quase 3 anos faleceu. Aí o cara foi e fez assim, segurou na minha mão, mano. E a mulher tava atrás, ouviu, aí eu acho que falou pra outro, espalhou no ônibus. Todo mundo ficou olhando pra mim, o ônibus tava todo mundo comentando. Até chegar o Jardim São Luís, ninguém falava nada. Meu Deus. Silêncio, aquele silêncio acabou comigo, cara. E todo mundo me olhava. E aquilo doía, mas ainda não, sabe assim, eu falei, caiu a ficha. cara, não, isso é conversa. Tava preocupado, eu falei que eu ia chegar lá. Aí liguei pro pastor André, pastor Felipe me buscar no terminal João Dias. Chegou no terminal João Dias, o pastor Felipe e o pastor André tava lá me esperando. Aí o pastor Felipe olhou pra mim assim e falou, benção, a gente vai lá pro 92DP. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, quando chegar lá, eles vão te explicar o que aconteceu. Aí eu já tava vendo que tinha alguma coisa. Eu cheguei lá, o investigador veio falar comigo, aí me chamou lá pra dentro, aí falou, a gente tá com uma pessoa presa. Aí eu, que pessoa presa? E tipo, até não passava na minha mente nada, não, a gente tá com uma pessoa presa, assim. E sua filha morreu, você sabe? Eu falei, sei. Ele falou, então, mas sua filha não morreu. Aí deu uma alegria. Aí ele falou assim, sua filha foi assassinada. Meu irmão, falar que morreu é uma coisa, agora que assassina, você imagina quem tira a vida de quem assassinou uma criança de 3 anos de idade. Apaguei. Acordei no Hospital Campo Limpo, que o Alexandre e a Ilane me colocaram no carro e me levaram pro Hospital Campo Limpo. Foram eles dois, o César e a Vanessa. Acordei lá, medicado, remédio na veia, tudo. E o pessoal, todo mundo me vendo, ia lá e via. E eu via só o pai da menininha, porque foi um caso que deu uma estourada. Depois deu mídia, passou de alerta, esses programas. Tudo de aí, foi há mais de um ano dando entrevista nesses programas. Então, o Gustavo Campo Limpo, todo mundo tava sabendo a situação. E todo mundo me olhando com pena ali, com aquela coisa, aquilo doendo, cara.
E aí falou bem assim, eu vi quando a mulher falou, é o pai da menininha que tá lá na sala, lá, que morreu. Aí eu falei, onde tá minha filha, tá, não sei o que, e eu dopado de remédio. Aí eu falei, não, quero voltar pra 92. Não, você não pode voltar pra 92. Aí eu lembro que quando eu cheguei lá, o investigador tinha me dado um cartão com o nome dele. E eu liguei pra ele, eu falei bem assim, ó, tô no hospital aqui, tô bem já, o pessoal não quer deixar eu voltar pra delegacia. Aí eu pus o telefone pro César, aí o César falou com ele falou que o César mandou trazer eu de volta. Eu fui pra lá e fiquei lá, queria ver o decorrer, né? Aí teve o processo todinho, aí foi onde eu voltei, o delegado não queria me ouvir ainda, ele falou, primeiro antes de ouvir você, eu preciso ouvir as testemunhas, tem uma pessoa, você não é testemunha, você tava trabalhando e tal. Nessa altura você já sabia o que de fato tinha acontecido? Não sabia que tinha morta e tal, não sei o que, aí não sabia quem tava preso. Aí a mãe dela ia falar com ela não falava nada, e ela ficava só lá do lado 92 e fumando um cigarro e não me falava nada. Eu falei, fala meu, que você não me conta nada, não sei o que, o delegado vai falar com você, E beleza. O delegado terminou de ouvir todo mundo. Eu falei, o senhor pode me ouvir agora? Eu falei, posso. Aí eu falei, eu quero saber o que aconteceu. Ele falou bem assim, então, sua filha foi assassinada, como o investigador diz, mas a gente é precoce falar algumas coisas porque precisa que seja feito um laudo médico no Instituto Médico Legal lá primeiro. Mas há indício de que a sua filha sofreu abuso sexual seguido e depois um homicídio. Meu irmão, ali eu desmontei, cara. Eu falei, doutor, quem tem coragem de matar uma criança? Quem fez isso com a minha filha? Ele falou assim, o padrasto dela, ele tá preso na cela aqui do lado. Meu irmão, ele viu aquele ódio, aquele sentimento. Eu falei, põe eu lá dentro da sala dele. Pode. Vou falar melhor. Ele tá algemado? Aí o delegado falou, tá. Eu falei, tira a algema dele, coloca em mim, pode trancar a porta da cela e joga a chave fora, que o senhor vai ver. E eu, tomado de ira e ódio, cara, eu não conseguia chorar, de tanto ódio que eu sentia assim. O delegado conversou comigo, eu não posso fazer isso, não sei o que, eu sei que revolta, enfim, eu sou pai da menina também. E aquele processo aí passou, me entregou os documentos, né? Aí chegou, eles mandaram via fax o documento do hospital, aí eu tive que pegar o documento e fazer a liberação do corpo. Aí fui com o meu padrasto na época, o Cris também, fui com o meu padrasto. A gente passou madrugada no ML ali no Morumbi. Aí chega de manhã, não, esse corpo não tá aqui e tal, não sei o que. E assim, é doloroso, porque você ouve as coisas que, tipo assim, não se referem mais a um ser humano. Se refere a um corpo, cara, um óbito. Esse corpo não tá aqui e tal, não sei o que. Aquilo doía. O pastor Felipe tava comigo também, me acompanhou. Aí eu falei, pastor, levaram lá para o Instituto Médico Legal lá do Hospital das Clínicas. Aí a gente foi pro Hospital das Clínicas. O pastor Felipe me deixou lá e falou, eu vou buscar a Andréia e tal, e aí eu volto para buscar vocês mais tarde, mas vai me falando qualquer coisa que eu venho buscar. E aí veio aquele processo de liberação de corpo, tudo. E eu fiz a besteira, cara, que eu, assim, a única coisa que eu me arrependo foi de ter pedido pra ver ela no ML, né? Porque meu padrasto estava lá e... Meu padrasto estava lá e o legista veio e falou bem assim, vocês são família da menininha, né? Eu falei, sim. Aí eu falei, eu sou o pai dela, já tô na minha frente. Aí ele falou, ele é o que seu? Eu falei, é meu padrasto. Aí ele falou assim, então ele entra, você fica. Eu falei, não, senhor, não pode tirar esse direito de mim. Ele falou, eu sou o pai. Ele falou, por isso mesmo que eu não quero deixar você entrar. Eu falei, eu quero ver minha filha. Aí ele falou assim, eu sei que você ama sua filha e tudo, mas você vai ver lá dentro, não é mais sua filha, cara. É um óbito. Aí falou, é um óbito que eu não desejo que você veja. Guarda a imagem da sua filha viva. Eu falei, não, eu quero ver minha filha. E aí falei, nossa, eu vou ligar para um advogado. Aí comecei a fazer aquele, né? Ele falou, você tem certeza que você quer entrar? Eu falei assim, eu tenho. Cara, quando eu entrei, que ele puxou o pano, assim, que eu vi ela, já tinha feito necrópsia, autópsia, tudo assim. Aquela cena, assim, né, de sangue na mesa e tudo, costura. Eu falei, meu Deus do céu. Realmente não era mesmo mais a mesma criança, assim, sabe, cara? Tirou o pano, ela sem roupa, assim. Eu falei, meu Deus do céu, o que fizeram com a minha filha, cara? Meu irmão, aquilo ali é uma faca, cara. Eu fui pra abraçar ela, assim, na mesa, aí o médico me puxou, ele falou, agora não pode mais, cara. Nesse momento aí entrou naquela questão científica, né? Um corpo tem cheio de bactéria, tal, enfim, você pode pegar uma doença. Eu falei, não importa, cara. Minha vida já, desse momento aqui, já não tem mais sentido. Você fica radical, desaba o mundo. É o processo do sepultamento, depois vem a questão do luto, foi um momento bem difícil pra mim. Aí logo na sequência veio a questão da mídia e a gente começando a dar algumas entrevistas. Por quê? Porque ele foi preso nesse dia, com 21 dias, o delegado foi pedir a prisão preventiva e a juíza negou a prisão preventiva, alegando, tem reportagem de tudo isso aí, alegando que ele vivia a vida errada de crime a vida inteira, mas nunca tinha tido uma passagem nem por delegacia. Réu primário. Meu Deus. Então, assim, por ser réu primário, 21 dias de prisão, que é a prisão temporária, e o laudo necroscópico, né? Todo o corpo, sabe? Qualquer caso, quando é um crime, é de 30 a 40 dias para um laudo médico ficar pronto. Então, assim, o laudo ia ficar pronto, levou 45 dias para ficar pronto. Então, o que é que acontece? Bateu o prazo, 21 dias. A juíza, né?
olhou, interpretou que o cara, tipo, era suspeito de um crime, não tinha um laudo pra comprovar a morte ainda ali, tal, tudo o que foi a dinâmica, e negou a prisão preventiva, com o delegado com a prisão preventiva na mão, aí negou e colocou o cara na rua, um monte de dia. E aí, nesse período, o que aconteceu? O delegado foi bem frio e calculista, cara, assim, que o delegado no início, ele falou bem assim pra mim, eu falei da situação dele, eu falei, não sei o que, o delegado falou bem assim, espera a investigação terminar e você vai se surpreender, porque tem mais pessoas envolvidas. Meu Deus. Tem mais pessoas envolvidas. E eu fiquei naquilo. Eu falei, quem são essas pessoas envolvidas? Ele falou, é segredo, não posso falar. E olha que interessante, a polícia não tinha imagem dela, imagem de câmera, de nada. Ele levou ela pro hospital, né, no dia, fazendo um suposto socorro. Foi ele, o irmão, que congregava com a gente, tal, tudo, enfim. A irmã dele levaram. E dizendo ele que ela tava tendo uma crise de convulsão, tudo. Mas mentira, ela já tinha sido asfixiada. Depois, no momento que a pessoa morre por asfixia, ela fica aquela marca no momento, depois ela desaparece. Com 24 horas, aquelas marcas ficam roxas, as marcas nítidas, roxas da esganadura, né? De mão. Então, tipo assim, ele falou, convulsionou, tal, tudo, tava ali, aí levaram lá, tal, tudo, postal Campo Limpo. Ele fez o socorro médico, né? Pra passar. Porque esses crimes, todos assim, você pode olhar. Caso Henri Borel, eu conheço o pai do Henri Borel, é cristão também, o Leniel, irmãozão em Cristo. A gente tem uns trabalhos maravilhosos com essa questão de proteção à criança. O filho dele foi a mesma coisa, levaram pra onde? Pro hospital. A maioria, você pode ver dos casos, Isabela Nardoni, tipo assim, não liga pro socorro médico e tal, tudo. É sempre assim. Então, assim. O assassino é o primeiro a tentar prestar socorro. E o assassino, nesses casos de crime de criança, esse crime de onde, você pode observar, a gente acompanha. Eu fiquei 3 anos fazendo parte de uma ONG, que era o NAVE, Núcleo de Apoio às Vítimas de Violência. Quem fazia parte dessa ONG? Pessoas de casos que tiveram de mídia. Por exemplo, a avó da Isabela Nardoni, a dona Rosa, acompanhei. Eu tenho contato com a Ana Carolina, mãe da Isabela. Agora ela é deputada e tudo, a gente apoiou na campanha. Márcio Nakashima, irmão da Messia Nakashima. Enfim, um monte de pessoas de casos que deram mídia, então a gente fazia parte da mesma ONG, né? Que hoje já não existe. Passou por 2 nomes. E a gente conversa, é a mesma história sempre. Eles não assumem o crime, porque assim, na verdade, quem comete um crime desse, sempre tem aquelas pessoas que fazem a defesa ali. Será que foi? Porque eles não negam e também não falam nada. Você cometeu? Não cometi. E aí, onde eu perguntando, eu tava participando de uma outra entrevista de um podcast que é considerado o maior podcast em relação sobre crime no Brasil, né? Aqui. E eu comentei sobre isso, e no ao vivo o que é um advogado, inclusive, ele explicou, ele falou assim, segundo os psicólogos, esse tipo de perfil de pessoa não assume um crime porque ele sabe que tem pessoas que ainda acreditam neles. A mãe, às vezes um irmão, às vezes um relacionamento. Tem caso lá, o cara é preso lá, o cara provaram, estuprou um monte de mulher e matou e jogou e o cara é casado e tem filha. Aí a mulher do cara fala, mas ele nunca mexeu com as minhas filhas, nunca me desrespeitou, você entendeu? Eles montam um perfil que com a família eles não são isso, mas na rua eles são isso. Então, assim, e aí eles não admitem por quê? Porque dentro do psicológico deles, segundo a psicologia, assim, eu não posso admitir o tipo de pessoa que eu sou, o nível de pessoa que eu me tornei, porque ainda tem gente que acredita em mim. Então, é muito forte. A gente sabe que tem uma questão toda espiritual por trás disso aí também, mas tem essa questão psicológica é muito forte, né? É os dois. E a gente passou esse processo passamos esse processo de velório, de enterro, de tudo ali. E aí, depois, no dia do enterro, não sei se você recorda, David, que foi... Não, eu fui junto com os jovens da igreja e... Como o Alexandre e a Elaine passaram muito tempo com você, eles não ficaram no sepultamento, eles voltaram pra casa. Eu voltei pra casa com o Alexandre e a Elaine. Eles estavam virados, cara, comigo. Eu voltei pra casa com eles. E o Felipe, também não sei como é que ele aguentava, porque, tipo assim, ele passou praticamente o tempo todo integral comigo ali, né? Aí eu voltei pra casa com o Alexandre e com a Elaine. Você não dorme. Eu sei que, porque no velório, depois, quando a gente desceu pra fazer a parte do sepultamento... Que ficou a madrugada inteira, o corpo chegou lá de madrugada, eu lembro. E na época o Reco foi de madrugada, lembra? Eles fizeram um show que era lançamento do CD lá do CD A Ideia é Forte, que era o primeiro CD gospel que eles fizeram, né? E eles saíram num show com banda, todo mundo pra lá, tudo acompanhou, que mais tarde ele foi peça fundamental na minha vida também, pra, recuperação mesmo, espiritual, né? E aí, o que acontece? Eu fiz amizade com um delegado, que era o delegado titular do 92DP, e ele acompanhou de perto. E ele foi pro sepultamento, tal, tudo. E eu falo pra vocês, gente, a hora mais difícil é a hora de tirar o velório dói, mas a hora de tirar um caixão da sala ali, você vê que, tipo assim, é a hora da despedida, meu irmão. É a hora da despedida. E assim, eu assim, por alguns momentos no momento do velório, assim, eu me revoltava com Deus.
Tipo assim, óbvio. Eu falava, Deus, é justo isso e tal. Você não entende, cara, não quer entender. Eu falei assim, ressuscita ela agora, você tem poder disso. E assim, é um misto de sentimento. Passei a madrugada abraçado com o caixão, cara. A madrugada abraçado com o caixão, aquela dor que não tem como descrever. Não existe dor pra descrever a dor de perder filho. E ver assim, olhava o rosto dela e aquilo ali doía. No dia seguinte, e assim, a mãe dela teve muitas atitudes estranhas, assim, uma certa frieza, tal, tudo. E esse delegado, ele acompanhou o velório. E observava tudo. E sempre tem alguém. Quando é crime assim, pode ter certeza. Depois de muito tempo eu conversando com uma delegada muito influente dentro do DHPP aqui em São Paulo, ela falou bem assim, Vitor, entendeu? Eu falei, mas como que isso... Ela falou bem assim, todo crime que é exposto em mídia, em velório, a gente sempre tem alguém, todo crime hediondo que está em investigação, sempre a gente tem alguém no velório observando o perfil de cada pessoa que está lá, principalmente dos que a gente acha suspeito. Porque desde o primeiro dia do crime a gente tem suspeitos. Então, ou seja, observaram algumas coisas. Ali o tempo, aí a gente foi passando, fomos pra casa. Eu saí de lá, eu fui pro culto na Emanuel no dia. Meu Deus. Ainda fui num culto que a banda Moriá ia tocar lá. Cara, eu saí, assim, nos cacos mesmo, sabe assim, foi um culto bem... Foi um dos motivos que depois eu acabei indo lá pra Emanuel, assim, o carinho, assim, a aceitação que eles tiveram, assim, comigo ali no dia. A Emanuel sempre foi uma igreja irmã da nossa, então Sim, tudo eles estavam lá e a gente via, assim, tal, tudo, então como era a mesma coisa ali... E os dias de culto eram alternados pra gente conseguir ir nas duas igrejas. E aí assim, eu saí... Por que a gente eu acabei saindo lá da igreja da Cristo Salvação? Porque a família dele, tipo, ia lá, né, David? Então, tipo assim, ficava... E o pastor tem que ser neutro, ele tem que ser pastor das duas famílias. O pastor era difícil, cara. Ele, tipo, tinha eu, que era ali do lado da gente, aquela pessoa, mas também tinha outra família, assim. Então, assim, na época você não quer entender. Você fala, pô, o pastor tá me trocando. Mas depois, quando você vai passando o tempo, agora que você é entende, pastor... Aí você fala, aí você entende. Não, eu entendo hoje a posição do pastor na situação. E aí eu falei, cara, é uma situação difícil. Eu falei, vou pra lá. E aí o pastor cuidou, conversou. Na época ele ligou pro pastor também, conversou, o Vitor tá aqui e tal, tô cuidando. E aí, como tava praticamente em casa, ficou lá. Então, pra mim, foi um período bom, né? Com o decorrer aí eu falei que ele foi solto, né? Ele foi solto no dia 12 de dezembro. Foi dia 12 de dezembro. Não, dia 12 não. O crime foi dia 5 de dezembro, quando foi no dia 12 de janeiro de 2014, aí ele foi solto, porque o crime foi em 2013. Aí ele foi solto, a juíza alegou, não tem laudo, então espera ficar, se puder pedir, a gente pede a prisão de volta. Mas nesse tempo o cara já fugiu. Pode fugir. E aí, graças a Deus que não fugiu. Nesse período, a polícia estava investigando os suspeitos, que nem dizia o delegado, e a suspeita era a mãe. Meu Deus. E aí, nesse período, o que aconteceu? Ela foi e deu cobertura pro cara. Quando ele saiu da cadeia, ela deu cobertura pro cara. Então, ela continuou se relacionando com ele. E daí, os caras, era o prato cheio que os caras queriam. Tanto é que quando o promotor do caso pegou, o promotor do caso da minha filha foi o mesmo promotor do caso da Bela Nardoni. E ele pegou pesado, sentei com ele assim, ele falou bem assim, essa mulher deve tanto quanto ele. E assim, ela deve tanto quanto ele. Ele deve, mas ela deve mais ainda. E tipo assim, o tempo passou, eles foram, teve julgamento, né, pros dois. A parte de advogado dela, a família contratou 2 advogados. Ele não teve defensor público, o cara que não tinha condição, então ou não tinha defensor particular, teve que ter um defensor público, então não teve o mesmo investimento ali foi condenado no júri popular a 40 anos de prisão. E unânime, o júri unânime. Ela não tinha que falar. Não tinha lá. Só que ela conseguiu se safar. O que acontece? Pra justiça funciona assim, júri popular. Júri popular, ninguém sai de um júri popular ileso de um crime desse, cara. Um crime desse pode ter certeza, se for condenado, se você for acusado de um crime desse júri popular, a galera vai bater martelo em cima de você. Não, se colocar você, o crime na sala do júri popular, eles vão te linchar. Já era. E aí, o que a defesa dela fez? A primeira audiência, os dois juntos. Aí a gente participou no Fórum da Barra Funda dos Melhores. Na segunda audiência, a defesa dela conseguiu desmembrar o processo e fazer com que fosse um julgamento separado. Sobre qual alegação? A alegação de, tipo assim, que ela não teve autoria, que o cara tinha comprovado que ele asfixiou ela, foi comprovado. Enfim, que o crime dele foi um e o dela foi outro. Que na verdade aí a defesa dela entrou como que foi uma omissão. Na verdade, uma omissão. Ela não sabia, tipo assim, que o cara, né, deixou nos cuidar dele, porque ela entregou ele pra cuidar dela. Quem cuidava dela era uma amiga nossa, lá da igreja. E uma semana antes, ela começou a tirar da casa dessa menina pra levar pra casa dele. E aí deixava na casa dele. E eu não sabia disso não, cara. Meu Deus. Não sabia. Quando eu vim saber disso aí, eu descobri que quem tava cuidando era ele no julgamento, cara. Meu Deus. Quando começou as questões de julgamento, das audiências. E nada de falar. Porque até então, depois ela não, porque eu discuti com fulano de tal, ainda falou, mas Sara tá cuidando. Sara era uma amiga lá. Aí, não, tá bom, tá cuidando lá em casa, tá vendo, a conversa era essa. Como eu já não tinha vínculo na casa dela, tá tudo, até porque eu e ele já não dava aquele negócio muito bem. Eles até iam na igreja, né, de vez em quando, mas assim...
não dava muito bem. E aí foi que aconteceu. Eles, com a explosão que teve já em janeiro, quando ele foi solto, aí a mídia veio em cima, pegou pesado. Eu lembro que você apareceu no Datena. Marcelo Rezende, foi no TV na Sônia Abrão e no Hoje em Dia, com o César Tralli. Aí o Datena massacrou. O Datena já, primeiro programa... César Tralli no Hoje em Dia? É, no Hoje em Dia. É que hoje é o César Tralli, né? É o Hoje em Dia. Aí ele falou assim, ó, o cara matou a enteada e tal, e isso e tal na rua, e a juíza colocou... E começou aquela coisa toda, né? Disso daí começou a aparecer uma galera que começou a fazer denúncia, ia na delegacia e reconhecia eles, porque ficou estampado pro Brasil todo ver o rosto dos dois. Eles estavam fazendo furto, de tênis, de aparelho de celular, de coisa pequena. Montava numa moto e os dois, ela ia de garupa, ele abordava a galera e ela ia lá e descia, segundo que a testemunha alegou. E aí, como que eles voltaram como que ele voltou pra cadeia, ela foi presa? A princípio não foi nem no crime, a princípio foi por conta do número de testemunhas que foram lá e tipo, que todas as testemunhas prestaram depoimento em juízo. A defesa dela alegou que eu comprava as testemunhas. Se eu tiver dinheiro pra comprar as testemunhas, hoje não, né? Mas naquela, se eu tivesse dinheiro pra comprar alguma coisa, eu tinha, Deus me perdoa, mas tinha mandado dar fim no cara lá dentro, cara. Não era comprar testemunha. E aí o que acontece? Com isso a polícia ganhou tempo até ficar pronto o laudo necroscópico. Ficou pronto o laudo necroscópico. Disso daí, através do laudo necroscópico, aí foi onde a casa começou a cair também pro outro lado. Porque assim, e aí as contradições começaram a aparecer. Porque tipo assim, até então era uma versão. Ele contava a versão e aquela versão. Quando saiu o laudo, aí o laudo já comprovou totalmente. E aí começou, aí saiu as imagens de câmeras. E essas imagens de câmera eu que consegui. E um dia eu peguei a moto e saí aquela região do Monte Azul todinho. Eu cheguei pro delegado e falei, o senhor tá fazendo investigação. Qual foi o trajeto que eles fizeram? O trajeto foi esse. Eu falei, tá bom, fechou. Aí eu falei bem assim, nesse dia, o pastor Felipe encontrou eles, cara. Encontrou eles, deu uma carona pra ele com ela. Eu lembro que até ele foi depois. Foi. E aí deixou ele na esquina da casa dele lá. Tipo, e aí o horário da câmera, do relógio, batia 4 horas e 40 minutos. 4 e 20 da tarde. 4h20 da tarde, ele desceu na rua em direção à casa dele com ela na mão. Eu vi as imagens, eu vi a imagem de câmera e tudo. 4h20. Quando foi 4h45, exato, ela deu entrada no Hospital Campo Limpo, que é muito perto, a rua de trás, no Monte Azul. Peraí, 4h20, ela tá viva, tá segurada na mão. 4h40, o mesmo cara leva pra hospital e tá morta, você entendeu? Tipo assim, a defesa ainda queria alegar alguma coisa. E aí foi isso aí. Aí eu consegui essas imagens, na hora eu peguei as câmeras, endereço, tudo, não tava chegando lá, entreguei pro delegado. Eu falei, se o senhor quer mais alguma coisa pra trabalhar, tá aí. Você ia conversar com o dono das casas pra pedir as imagens de câmera? Não pedi as imagens, porque, tipo assim, os caras não iam dar. E eu também nem chegava a conversar, porque eu falei, se houver alguma imagem, esses caras saber que do que eles vão apagar, não vai querer se envolver. Então eu passei ali de Monte Azul, rodei todo o trajeto. O delegado imprimiu um mapa e mostrou o trajeto onde eles andaram, segundo o depoimento dele, né? Que inclusive muito desse trajeto não bateu. Só que o trajeto final da rua de cima, onde hoje até a oficina lá do irmão Edson, e o trajeto da rua dele, do Centro Cultural, tem câmeras. 5 imagens de câmeras. E aí dessas câmeras eu peguei só onde estavam os endereços da câmera, desenhei no mapa onde estava a câmera e entreguei pro delegado. Eu falei, agora cabe o senhor ir lá pedir essas imagens. Aí o delegado me deu outra. Na mesma hora já mandou as equipes saindo e pedir as imagens. E aí dessas 5 câmeras conseguiu 3 imagens, de 3 câmeras. E a última foi crucial, que foi essa que pega da esquina da casa dele. Essa câmera existe até hoje lá. Essa câmera mostra o Centro Cultural e a rua da casa dele assim. E ele desce com ela vivinha lá, tudo normal. Aí eles foram presos, saiu o laudo, começou a aparecer algumas testemunhas e tal, algumas falas da própria mãe, né, e tal, tudo, e aí algumas pessoas que eram lá da igreja mesmo, que prestaram depoimento, a casa começou a cair pro lado dela também. Só que com o pedido, recurso que a defesa dela foi jogando, porque ela ia entrar como coautora do crime. O pedido do promotor foi para ela entrar como coautora, ou seja, teve uma coparticipação no crime e ela ia ia para júri popular. A advogada dela já instruiu a família, falou assim, se ela for para júri popular, ela não sai dessa. A júri popular vai... O promotor ele queria fazer a negociação. Ele fez a denúncia, tá tudo no Ministério. Se chegar hoje no fórum da Barra Funda e pedir a carga do processo, tá tudo lá. Ela tá rolada lá no processo como coautora. Só que a família já ligeiro com o advogado, ex-advogado, enfim, alegou e desmembrou o processo. Resumindo, pra a gente adiantar a história para uma parte maravilhosa que interessa, eles desmembraram o processo, ela foi julgada nesses crimes de roubo, aí pegou uma pena bem pequena, de 5, 6 anos, cumpriu 1 ano e pouquinho, saiu em liberdade. Foi primária também? Primária e tal, tudo. Só que ele, como foi pro júri, já bateram o martelo. Se ela tivesse ido junto, tinha pegado uma pena muito semelhante à dele, júri popular.
E daí, cara, foi um processo penoso na minha vida, porque assim, depois que acaba o julgamento, até o julgamento tem aquela ira, aquela coisa, mas depois que acaba o julgamento, bate aquela, por isso que eu falo assim, ó, a vingança, por isso que Deus fala, minha ira, minha vingança, cara, o ser humano que se vinga, ele não sabe o que ele tá fazendo da vida. Porque a vingança, por mais que na questão lá não foi vingança, é justiça, e a justiça a gente tem que correr atrás. Mas depois que a justiça, num caso assim, de um pai que perde um filho brutalmente assassinado, ou um pai ou uma mãe, enfim, você perde um familiar, mesmo você vê a justiça sendo cumprida, quando ela é cumprida, depois é como se você não tivesse mais pelo que lutar e sai bate uma deprê em você. E aquilo veio como um impacto comigo assim, cara, que me deu uma depressão. Eu entrei numa depressão. Você ficou magro, seco. Foi seco. Eu não me alimentava. Eu ficava o dia inteiro tomando água e café, aquela coisa. Eu não tinha motivação de nada, cara, de nada. Sabe, assim, parecia que tava morto. Mesmo assim, aquela depressão me engolindo, cara, por dentro. Aquela tristeza, aquela angústia. É assim, cara, qualquer culto que eu entrasse, a palavra entrava e saía, entrava por um ouvido e saía pelo outro, porque nada servia, assim, sabe? Você tá angustiado. Não querendo cortar o assunto, mas eu lembro, você não chegou a falar. E essa história ficou anos, todo mundo falando isso na igreja, que do delegado que falou, ele falou alguma coisa no dia do... Cara, é linda. É verdade. É uma das coisas que todo mundo me pede pra contar e aqui eu ia esquecer desse justamente detalhe. No nosso justamente aqui eu esquecer. Mas assim... No dia da morte, eu tava... Depois que eu voltei do hospital e tudo, o delegado falou comigo. Aí o delegado titular tava saindo do distrito policial. Cara, isso aí fica guardado assim na memória quando eu lembro disso. Inclusive, ele faleceu ano passado, eu tive no velório dele. Ele faleceu ano passado. Ele teve um câncer raro aí, enfim. Mas um cara assim, um homem de Deus, cara, cristão. Eu levei na Cristo Salvação lá no culto. Cara, muito fina. Ele chegou, eu tava sentado assim no estacionamento do carro, no estacionamento 92, encostado perto do carro dele. E eu vi que era delegado, que eu vi o distintivo, a arma na cintura. Ele chegou perto do carro, ele tirou o distintivo, enrolou. Aí colocou numa pasta e perto do carro. E aí a pasta em cima do teto do carro. Aí daqui a pouco ele tirou a pistola dele, tirou a munição, colocou dentro da mochila e colocou no porta-mala. Aí eu olhei assim e falei, esse cara não é normal não. Meu cara é delegado, tá saindo do DP agora e tirando a arma dele, que é pra segurança dele, e colocando no porta-mala do carro. Esse cara acredita em quê, cara? Meu Deus. Sabe assim, aquilo mexeu com a minha mente. Nunca, não é normal. O cara, a polícia, ele já sai, ele quer... O cara de boa, assim, ó. Aí ele foi, tirou. Aí, na mesma hora que ele colocou a pistola dentro da mochila, ele tirou uma Bíblia, parecendo a do Périx, cheia de papelzinho. Ele gostava também. Tirou a Bíblia, cara. Quando ele tirou a Bíblia, eu falei, esse cara é cristão, né? Aí ele tirou a Bíblia e colocou a pastinha, fechou o carro e abriu a porta. Aí olhou pra mim, eu tava na frente do carro, ele abriu a porta e falou assim... Ele veio chorando, ele falou assim, tudo bem, jovem? Foi tudo. Aí ele falou, você tá com o pessoal do caso da menininha? Aí eu falei bem assim, ele não sabia quem era eu. Eu falei, eu sou o pai dela. Quando eu falei, eu sou o pai, o olho dele encheu de lágrima. Aí ele colocou a Bíblia assim no teto do carro e falou, deixa eu te dar um abraço. Aí me deu um abraço, cara, aquele abraço aí, a lágrima vem. Aí ele falou bem assim, aí começou a falar algumas palavras pra mim e tal, tudo. E eu me fiz de leigo naquele momento, não sabia nada de Deus, né? Aí ele falou bem assim, cara, você é um jovem, eu sei que é difícil você tá passando, mas Deus vai dar força pra você sair dessa e tal. E falou bastante palavra. Aí ele falou. E naquele momento, como ele falou, isso assim, me deu aquela angústia. Foi um momento de questionar Deus e ele, assim, no mesmo momento. Eu falei bem assim, tá bom, doutor, tudo que o senhor tá falando aí, eu conheço, eu prego a palavra, eu sou evangelista. Mas uma resposta eu não tenho. E se o senhor tá falando aí como se o senhor sabe de tudo, como se fosse o senhor que tivesse passado pela dor que eu tô passando, você não entende a dor que eu tô passando. Eu falei, eu entendo. Me responde só uma coisa, onde estava Deus na hora que a minha filha foi assassinada dessa forma? Ele olhou assim pra mim e falou assim, meu Olinho, tava no mesmo lugar onde ele tava quando o filho dele foi assassinado por mim e por você. Meu Deus. Fala assim. Jeová. Cara... Fala pra você, isso desarma totalmente, porque naquele momento é o momento que a gente se sente constrangido pelo Espírito Santo. Por mais dolorosa que seja, por mais difícil, por mais traumática que seja a situação, tipo assim, a gente olha e vê assim, cara, Deus como pai, meu irmão. Sabe assim, Deus como pai, porque é pesado assim o que eu vou falar, mas assim, se a gente for olhar na prática, os assassinos de Jesus somos nós, cara. Se ele morreu por nós. É claro que a mão de obra não foi nossa, né? A ideia não foi nossa, nós não queríamos isso, mas na prática nós somos os assassinos dele. Porque se ele morreu por nós, fomos nós que tiramos a vida dele nessa terra, levamos ele à cruz. E isso que me constrangiu no momento. Eu calei, tá, tudo, ele me deu um apoio, um suporte, cara, assim, maravilhoso. Mas assim, 2 anos depois, cara, eu tava naquela angústia, naquela depressão, sabe, tudo. E aí foi quando saiu... Aí eu conheci, foi 2 anos depois. E eu me lembro que em 2015, no 2014 para 2015, eu tava bem angustiado um dia. E aí eu, tipo assim, praticamente todos os cultos eu ia com o César. E aí nesse dia, teve uma semana assim especial que o César tava trabalhando, acho que táxi, alguma coisa, e não tava indo nos cultos.
E eu angustiado, cara, eu não podia ficar sem culto, porque eu ficava em casa, já pensava besteira. E vinha os pensamentos de tirar a vida, assim, sabe? Aquela angústia, assim, tipo, cara, nada mais te interessa. Você serviu, tá servindo a Deus aí pra quê? Você tá indo pro culto, sai de culto, você tá do mesmo jeito, você quer se matar, sabe? Deus. E aquilo vinha, aqueles pensamentos dentro de mim. Aí eu liguei pro César. Eu falei, César, vamos pra um culto, cara, hoje. Aí ele falou, mas vou trabalhar. Eu falei, César, cara, de verdade, tá vindo uma vontade até de fazer besteira, assim, comigo mesmo hoje, sabe? Passou da minha... Eu falei, cara, eu sinto como se eu fosse tirar minha vida hoje. Ele falou, não, eu vou aí agora. Aí eu falei, vamos no monte, vamos no culto, vamos em algum lugar, cara, eu preciso ir em algum lugar, eu preciso, Deus fala comigo. E aí ele foi, aí ele disse assim, nós vai no lugar, eu vi ele em direção ali, Tapsirica e tal, eu falei bem assim, a gente vai no monte, né? Aí ele entrou, uma rua do monte, que era onde o Reco morava antes. Aí chegamos no Reco. Aí eu falei bem assim, poxa, tá de brincadeira, eu tô querendo que o César me leva lá no monte pra ver o irmão na minha mente vai ser o irmão do manto, pra falar uma revelação, né? Não que o Reco não é um cara de Deus, o Reco é tipo assim, a gente imagina a senhorinha entregando a revelação, falei, vamos no monte que a senhora vai olhar pra mim, mas ó, Deus manda dizer assim e renova, né? Aí levou lá pro Reco, cara, mas glória a Deus que ele levou pro Reco, cara. Aí chegamos lá e eu falei, o Reco, e aí, Vitão, como é que tá? Aí eu falei, tô levando, né, cara, tá difícil, tá tudo. Aí ele falou, mas até quando? Vai ficar assim? Qual sentido tá tendo servir a Deus dessa maneira? Você acha que Deus tá recebendo dessa forma? Tipo assim, ele bateu pesado assim, cara. Aí eu fiquei bem sério. Ele falou assim, ó, você veio até aqui, você veio pra ouvir Deus falar. E eu não vou falar o que você quer ouvir, eu vou falar o que você precisa ouvir. Meu Deus. E aí começou a bater. E assim, e a obra que Deus tem aqui, tal. E aí eu falei bem assim, Reco, pra você e pro César tá falando aqui pra mim, eles começaram a falar de perdão, cara. Até quando tava falando de coisa, tudo bem, mas falar de perdão. Aí ele falou assim, isso que é isso aí, cara, é mágoa. Cara, não liberar perdão faz mal. Menino, aquilo me subiu uma ira, um ódio. Aí eu falei bem assim, ó, pontei o dedo pra ele, falei bem assim, pra vocês falar de perdão é fácil. Quando você chegar em casa, sua filha tá viva, a dele tá as duas esperando ele. A minha tá morta. Aí eu achei que o cara ia ser, tipo, pegar leve comigo. Aí ele olhou e falou assim, tio, essa expressão dele, tio, deixa eu te falar uma coisa. Mateus 5,44 diz assim, ó, ame o seu inimigo e ore pelo que te persegue. Aí ele falou assim, você já leu o próximo versículo? Tem uma recompensa. Eu falei, que recompensa? Ele falou assim, olha o próximo versículo que tá escrito. Aí pega essa Bíblia aí no porta-luva, eu peguei a Bíblia, tava dentro do carro já. Peguei a Bíblia aí, ele falou, abre aí, Mateus 5,44 aí. E aí eu li o texto. Aí ele falou, lê o próximo versículo. Não para no próximo, que o próximo é o chave. Aí ele falou, fazendo isso se tornará um filho de Deus. Aí ele falou, você entende que tem uma condição para se tornar filho de Deus? Aí eu falei, que Deus é esse? Que para me tornar filho dele, eu já sou filho dele. Para me tornar filho dele de verdade, eu tenho que, tipo, perdoar quem matou minha filha. Não funciona assim as coisas não. Deus me entende, ele entende o que eu tô passando. Ele falou, ele entende, ele também passou por essa dor. Mas ele provou o amor dele quando ele jogou o filho dele na cruz para morrer por nós. Aí ele falou assim, você é um assassino. Falei, você matou o filho dele. Falei que assim, cara, é verdade. Sabe aquilo ali constante, mas você não quer aceitar. Aí ele falou assim, infelizmente, tio, você vai ser obrigado a pôr em prática o mandamento mais difícil de Deus, que é amar o inimigo. Meu Deus. Aí eu falei bem assim, Aí eu falei bem assim, tá, suponhamos que isso aconteça. Que direcionamento que eu tenho pra fazer isso? Tipo assim, quais os passos que eu tenho que fazer? Aí falou assim, o passo que todo cristão tem que ter pra tudo na vida de um crente, cara, a oração. Nada funciona na vida da oração. Você acha que é mágica que Deus manda um anjo descer do céu com um cérebro novo e coloca em você? Cara, ele é brabão, assim, falando agora. Mas aquilo liberta, mano. Ele confrontador, não passa na sua cabeça. O CD dele era A Verdade Dói, Mas Liberta, o primeiro CD. Tipo assim, foi usando em mim, o título. Deus. E aí ele falou, cara, experimenta chegar em casa, orar por eles. Aí eu falei, você tá querendo demais. Aí eu falei, ora por eles, fala o nome deles. Aí eu falei assim, não vou conseguir. Você consegue. Ele falou, nos primeiros 15 dias vai ser difícil. Você vai se sentir como um hipócrita orando. Mas depois você vai ver que vai ser normal. E aí, beleza. Passou, conversamos lá, tomamos um café, fui pra casa. Mas aliviado já, aquilo ali, né? Aliviado. Eu falei, meu Deus do céu. Eu cheguei em casa, tomei um banho e fui direto pro quarto. Vou orar. Cara, quando eu comecei a orar, aí eu, Senhor, tal, não sei o que. E aí travava na oração, aí voltava, sabe? Perdido, cara. Não sabia nem falar com Deus. Aí daqui a pouco eu falei assim, Senhor, perdoa eles lá que fizeram, tipo, eles lá, não falava nem nome, né? Perdoa eles lá e tal. E que fizeram isso com a minha filha e tal, não sei o quê. E aí daqui a pouco, na oração eu queria negociar com Deus. Eu falei, perdoa lá, mas o Senhor sabe, né? Que tá escrito que ai daqueles que tocaram nos pequeninos que creem em mim. Cara, aí você vê a imaturidade, perdoa, né? mas... Tipo, perdoa, mas o Senhor sabe, né? Que tá escrito, o Senhor falou e tal, e os pequeninos, e deles é o reino do céu. Eu fico imaginando como é que Deus se posiciona no trono. Eu sei. Ô, gente, soltou disso aí. É que você tá fora do contexto. Né? Eu acho que se Deus descer do céu e olhar nós no momento desse, assim, é isso aí que tá escrito, mas tá fora do contexto, né? Aí eu falei, Senhor, e tal, não sei o quê. Aí eu me cansei, cara. E eu não sentia nada, assim. A oração seca. Aí eu falei bem assim, Deus, tô cansado.
Tipo assim, mesmo assim, tô cansado. Eu sempre fui intimidade com Deus, assim, de falar de... Não tem esse negócio de ajoelhar, soberano Deus, excelentíssimo. Isso aí existiu num começo de conversão, não desmerecendo quem faz. Mas hoje, cara, graças a Deus é acesso direto. O véu tá rasgado, o acesso é direto, né? Nós pega só a pontinha do véu, já cai pra dentro, lá dentro, e fala, tô aqui no Santo dos Santos, qual que é que o senhor quer? E quantos anos nesse processo de restauração, já caminhando pro final, quantos anos foram até, tipo... Porque você vai ter que vir aqui contar a parte 2. Com certeza. Precisa. A restauração, você casou de novo, foi ordenado pastor e tem uma filha hoje, né? E que ficou aqui brincando com a gente hoje o dia inteiro. E quantos anos foram? São 8 anos, 9 anos. Fez 9 anos agora em janeiro, né? Glória a Já Deus. 9 anos. E aproveitando, cara, vai ter que ter parte 2 que eu tô cheio de perguntas pra fazer. Mas eu queria aproveitar, pastor, pra te fazer 2 perguntas sobre isso, então. Cara, como foi pra você se relacionar com outra pessoa de novo? E como foi pra você ser pai novamente? E, cara, de uma menina, inclusive. Eu imagino que você sentiu que aquela ferida foi mexida outra vez? Ou você já estava completamente curado disso? Como foi? Então, eu falo assim, para Deus, todo cumprimento de propósito de Deus na nossa vida, primeiro, todo grande propósito, guarda isso, todo grande propósito de Deus para se cumprir na nossa vida, não tem como ser antes ele curar umas feridas na vida da gente. É muito forte, porque, vamos lá, Jó, eu vivi mais ou menos aquela situação lá, embora o cara perdeu muito mais filho do que eu numa pancada só, enfim. E uma coisa que eu me apeguei durante muito tempo com o Jó, a história de Jó, é que assim, se você observar, o inimigo ele só age nos nossos medos. A legalidade de Satanás é os nossos medos. Meu Deus. Quando tudo que acontece na vida de Jó, você observa lá que vai relevando. Agora lê quando fala, veio um vento forte lá onde estavam teus 10 filhos, eles morreram. E a casa caiu em cima deles. Qual vai ser a expressão dele? E o que eu temia que acontecesse veio sobre mim. O que eu temia que acontecesse veio sobre mim, o início do capítulo, o primeiro capítulo de Jó, responde essa fala de Jó, porque tá dizendo que Jó exercia um sacerdócio dentro da sua casa e sacrificava antes que sequer um filho dele pecasse, ou seja, tinha um medo. Tipo assim, eu preciso preservar a vida deles e eu preciso garantir que eles estejam seguros. Eu vou sacrificar antes que eles pecar. Deus, eu tô aqui, tá, o sacrifício tá aqui, o Senhor não pode tocar neles. Você entendeu? Havia o medo. E na minha vida havia o mesmo medo. Então, ser pai de novo, veio essa questão pensar, né, e se tal tudo, mas havia tido uma cura nessa questão do medo. Quando que aconteceu essa cura? Quando eu conheci minha esposa, fomos noivar no monte, a gente levou as alianças pra orar e fizemos noivado no monte. E a gente pediu pra uma senhora orar, ela fez a oração, e no momento que ela fez a oração, Deus usou ela olhou pra mim e falou assim, olha, Deus manda te dizer, antes dela orar, eu não posso orar nessas alianças e eu não posso orar para que Deus abençoe esse momento sem antes você ser curado de algo. Meu Deus. Falou bem assim, Deus te trouxe aqui para te curar de uma ferida, a dor da perda de um ente querido. Meu Deus. Aquilo que dentro de você é dor e sofrimento, a partir de hoje, Deus tira a dor e coloca saudade. Saudade não dói. Aí ela colocou, posso orar pra você? Eu falei, pode. Quando ela colocou a mão em mim, gente, eu apaguei. Caí, apaguei, não senti mais nada. Quando eu acordei, levantei depois de um tempo, sentindo refrigerado, sabe, totalmente aliviado. Minha esposa, eu falei, cadê a senhorinha? Ela falou, também não sei. Meu Deus. Nunca mais a gente viu essa senhora, cara. Jeová. E esse foi mais um testemunho. Irmãos, rapidamente, eu quero expressar aqui o meu comentário nesse testemunho. Lembrando que esse podcast é o Prophetcast, tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês assistir o vídeo completo, o testemunho completo do começo até o fim. Mas é uma história, né? Um assunto muito delicado da gente falar, né? Já trouxe alguns testemunhos semelhantes a esses, não como esse, né? Mas semelhante. E sempre é muito difícil de falar. Mas o que eu sempre gosto de trazer para que a gente traga a nossa reflexão, para que a gente possa levar através desse vídeo, que possamos tirar, é que somente o Senhor pode nos curar. Somente o Senhor pode tirar esse sentimento. Não digo esse sentimento, né? Esses também, vamos dizer também esse sentimento de revolta, porque o perdão é uma escolha, mas tem muitos outros sentimentos que vêm através deste acontecimento.
E da mesma maneira, quando o Senhor usou aquela serva do Senhor lá no final do vídeo, que vai dizer que para que curasse ele ali e transformou aquele sentimento em saudade, também ele precisou começar a orar a favor do perdão. E é um assunto muito delicado, muito difícil de comentar. E a única coisa que eu quero trazer aqui, para que você não saia desse vídeo somente com essa situação e pensando nesse acontecimento ruim, mas também lembre que Jesus, ele sarou aquele homem. Jesus trabalhou no coração daquele homem e ele precisou ser liberado daquilo que ele estava por dentro sentindo, para que ele pudesse viver coisas novas. Hoje ele tem esposa, uma nova filha, que Deus restituiu a ele. Mas claro que as marcas, né, as marcas daquele que ele perdeu nunca vão sair, nunca vão desaparecer. Mas a todo momento conseguimos enxergar que o Senhor estava com ele. E uma frase muito linda que foi usada pelo pastor foi que ele disse, né, onde ele pergunta para aquele homem, para o pastor, aonde estava Deus quando esse monstro fez isso com a minha filha? E aquele homem tão sábio vai dizer, no mesmo lugar que ele estava quando o filho dele morreu por você. Da mesma forma que ele estava vendo o filho dele, Jesus, sendo crucificado na cruz, também ele estava vendo a filha daquele homem sendo morta. Então, o nosso Senhor, ele está sempre conosco, irmãos. E eu acho assim que nós, seres humanos, somos tão falhos que no momento desse não tem como a gente não questionar Deus. Não tem como. E mais uma coisa é a gente reconhecer, né? Você vê que chegou um momento que ele reconheceu, porque temos esse tempo. Existe esse tempo da gente ir ali, questionar, se perguntar. Mas o Senhor, ele sabe como ele trabalha na vida de cada um de nós. Amém? Eu quero agradecer você que ficou comigo aqui até o final deste vídeo, né? Foi quase 40 minutos de testemunho, um testemunho assim muito forte e muito importante assistir do começo até o fim. Então vou deixar aqui na descrição do vídeo aonde você vai encontrar o testemunho completo, tá bom? Quero agradecer a sua vida poderosamente, que Deus te abençoe e fique na paz, meu irmão.